Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes que vocês estão com a gente mais uma vez aqui no nosso pod cristão. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma lição desse trimestre que está muito boa. A gente começou com as histórias ali de Moisés, onde teve ali todo o percalço inicial da história dele no início, onde ele teve as dificuldades iniciais no seu ministério. Aí ele teve um momento ali onde ele teve uma preparação. Essa preparação demorou um bocado, né? E depois teve ali a sua função, a sua posição ali como um ministro, né, do evangelho, como um missionário, em estar salvando pessoas. Então nós estudamos bastante sobre isso, falei só um resumão aqui, mas você pode estar conferindo aí na nossa playlist, no nosso YouTube aí, tem a nossa playlist dessa lição, e você vai ficar maravilhado com tantos detalhes que a gente foi explanando e foi deixando a cada lição. E hoje nós estamos na lição 10, mas antes, né, quero apresentar aqui as minhas amigas, né, que são nossas convidadas, estão sempre vindo aqui. Hoje elas são do mesmo tamanho. Eu acho que a Juliana tá maior. A nossa primeira convidada é a Grazi, vocês já conhecem ela bastante. Ela é no hashtag ela é Dri, mas não teve como fazer o hashtag dessa vez. Não tem problema. Tentei, mas os compromissos não deixou, É né? Mas verdade. sem problemas, ela está aqui mais uma vez. Ela faz parte da Igreja Adventista aqui do Dr. Paulo Prata, aqui em Barretos. E ela está envolvida ali no Ministério Jovem, está ajudando ali, auxiliando. Também canta bastante, tem um canal, né? Um Isso. Instagram, na verdade. Sigam lá, gente, @voz e louvor, É tá? isso Se vocês aí, querem ó. escutar música boa, é por lá mesmo. Voz e louvor. E fico E também ela, vamos ver, se eu esqueci de tudo, é nutricionista também, está engajada ali para ajudar as pessoas a sair aí da morbidão, né, na questão da perca de gorduras aí também, ajudar uma exatamente. reeducação alimentar para que você consiga, né, viver de uma forma boa, uma forma bem gostosa. Inclusive, se você quiser também, pode colocar o seu contatinho aí embaixo no vídeo, nos comentários, que eu entre em contato com você, tá? Manda uma mãozinha aí, eu quero, e a gente entra em contato. É isso aí. Muito bem. Nós temos também a Juliana, que faz parte da Igreja do Bom Jesus aqui de Barretos, da Igreja Adventista do Bom Jesus aqui de Barretos. Ela também faz parte ali do Ministério Jovem, está ajudando ali, auxiliando. Ela também canta bastante, né? Aquele negócio de canto males espanta, né? Aí canta bastante, toca instrumento, toca piano. Se você quiser convidar ela para fazer aí, toca Beethoven, esses povos aí, tudo ela sai tocando também, tá? Tá voando. Também faz parte dos Bravadores, as duas fazem parte dos Bravadores também. Estão ali já faz um tempo, então ela sabe bastante dos Bravadores, já sabe aí as 600 e não sei quantas especialidades que tem, elas sabem tudo, Com certeza. ou De cor, nada. salteadinho, pode perguntar. Então tem Até essas eu. especialidades que... Aqui, ó. E essas especialidades ajudam muito a você que quer participar aí, que tem de 10 a 15 anos. Participe dos clubes Bravadores. Se você é de Barretos, procure uma das igrejas adventistas aqui, nós temos 3. Se você é de outra cidade, procura uma outra igreja adventista aí. De 10 a 15 anos você participa ali dos Bravadores, você aprende muitas coisas, parte espiritual, como também você aprende essas especialidades que pode futuramente se tornar uma profissão para você, porque tem muitas coisas interessantes onde você pode tirar e falar, nossa, aqui pode ser minha profissão futura. Né? Sem mais delongas, vocês querem dar um oi pra galera? Faltou alguma coisa do currículo aí, né? Porque é extenso, né? A gente esquece alguma Muito coisa. Currículo. importante, né, Ju? Olha Gente, só. é. Misericórdia. O currículo acho que tá completo. E aí? Vamos iniciar, né, com uma oração. Então vamos lá. Querido Deus Eterno Pai, somos agradecidos por mais essa oportunidade hoje de estar pregando aqui a sua palavra neste podcast, que o Senhor possa dar o entendimento e a sabedoria para cada um aqui presente, também para as pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você ainda não pegou a sua lição, pegue a lição da Escola Sabatina. Se você não tem a lição da Escola Sabatina, hoje nós estaremos explanando o texto Êxodo 20, de 8 a 11. E você pode estar abrindo na sua Bíblia, nós estaremos explicando aqui para que você entenda. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí a sua dúvida que nós estaremos respondendo para você.
E aqui nós temos a nossa tirinha. Vou colocar a tirinha aqui para vocês. Eu acho que é até interessante, enquanto eles estão observando a tirinha, vamos ler o Êxodo 20? Vamos que é o ler. de base? Vamos lá. Então vamos lá. Êxodo 20, de 8 a 11. O 8 começa assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem os estrangeiros das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem. Vocês viram aí que a gente leu, né? A Grazi leu para nós, na verdade. O Êxodo 20, de 8 a 11, para que vocês possam entender o que nós estaremos falando. Nós estaremos falando sobre o sinal do sábado, para que a gente possa compreender e essas situações, o porquê do sábado, né? Não é uma obrigatoriedade. Isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que elas vieram. Elas vieram para me ajudar a falar. A palavra não sai, velho. Acontece. Então, essa palavra que elas falaram, eu não vou tentar falar, não vai sair, não é obrigatório, entendeu? Então, nós temos o quê? É um sinal, uma aliança que a gente tem e nós vamos explanar um pouquinho sobre isso. A nossa tirinha, vou ler para vocês aqui, está escrito assim: encontrei um pedaço de jarro que pertence a um rei sírio. Como você tem certeza disso? Veja aqui o selo com o nome e a posição dele. O que aqui nos refere, né? É interessante como os arqueólogos, eles trabalham, né, procurando, fazendo as escavações, né? Não sou arqueólogo, mas vou entrar um pouquinho aqui na arqueologia, pelo pouquinho que eu conheço, né? Procura-se algumas localidades onde tem uma historicidade ali, onde eles começam a fazer as escavações. E é tão interessante e legal de entender, para quem gosta bastante de história. Eu me identifiquei com história depois de alguns anos, né? Como que as coisas ainda se conservam mesmo com guerras, destruições, sempre fica um pedacinho do que aconteceu há anos atrás. Pois é. Então, essa parte é interessante que a tirinha nos remete, né, que é um rei sírio, porque tinha um selo, né? E muitas representações antigas perduram, né, por muitos anos. E as pessoas conseguem descrever e entender que é um objeto utilizado naquele período e de que é de uma autoridade porque tem uma comprovação, né, um selo que eles utilizavam naquela época. E nós temos aqui no Brasil, né, na Engenheiro Coelho, o Museu de Arqueologia Bíblica, e ali onde tem mais de 2.000 peças ali, que foram procuradas ali, achadas. Então tem muita coisa legal. Se você quer conhecer, vocês podem entrar no Instagram do MAB. Ali você pode pegar o seu ingresso e fazer sua visita e conhecer ali maravilhas ali antigas, né, do período de Jesus ali, muitas coisas. Algumas são originais e outras são réplicas, mas sempre com uma historicidade, uma explicação de alguns arqueólogos que estão ali para poder explanar melhor. Só para que vocês possam entender o que nós estamos falando. E nós vamos entender o porquê também dessa tirinha através da lição que ela vai nos representar sobre uma marca, sobre um selo escrito há muitos anos atrás e que perdura até hoje. Então nós vamos explanar sobre isso também. Vocês querem falar mais alguma coisa? Sábado? Sobre a tirinha ainda, o interessante é como são duas pessoas que provavelmente eles têm conhecimentos diferentes, por mais que os dois sejam arqueólogos, né? Então você olha a mulher em si, que ela tá com a peça na mão e ela fala: olha, eu tô vendo de quem é. Aí ele: não, peraí, mas como é que você tem certeza disso? Então ele mesmo já estava duvidando da palavra dela. E ela falou: não, olha aqui o selo, entendeu? Então, assim, mesmo com o pedaço, né, do artefato lá na mão dele, ele ainda, mesmo e a outra pessoa tendo certeza daquilo que ela tá falando, ele ainda ficou com a pulga atrás da orelha. Então isso me remeteu muito às nossas situações com esse tema bíblico, né, o sábado, que por mais que todo mundo conheça, existem pessoas que mesmo assim têm pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto.
Isso mesmo. Alguma coisa? Vamos continuar? Vamos para domingo. No domingo, nós temos o título Em Amor. Aqui é uma parte que remete muito à questão de quem se relaciona, né? Para quem tem algum relacionamento, tanto seja ele matrimonial, seja de namoro, seja familiar. Nós temos aqui a pergunta, né? Você já se apaixonou? Então, você que está assistindo já se apaixonou alguma vez? E quando você se apaixonou, talvez tenha sido uma pessoa que você conheça há muito tempo. Uma pessoa que se tornou uma amiga ali, um amigo, aonde você conversou por bastante tempo, vocês trocaram ideia, vocês tiveram ali uma comunhão, um compartilhamento de várias situações que fizeram ali se tornarem um relacionamento. E nós somos assim, né? Por mais que seja relacionamentos platônicos, seja relacionamentos românticos, entre os familiares também, todos se remete a uma questão, né? Que é que nós não fomos criados para ser sozinhos. Nós fomos criados para ser uma ilha, viver num lugar solitário. Nós somos criados para para estar juntos, né? Tanto que nós temos aqui, ó, em Gênesis 2:18, que diz: "Não é bom que o homem esteja só." A referência de homem quer dizer que todos, tá? Não quer dizer apenas homens, homens mesmo. Quer dizer homens e mulheres. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. Então, por isso que nós temos que criar um ambiente familiar, por isso que nós temos que montar um ambiente familiar, porque essa é a nossa base e é onde o inimigo ele vai temar em destruir. Por quê? Porque se você quebra a sua base, você vive numa solidão tremenda. E essa solidão faz com que você desista das coisas, faz com que você desista até da própria vida, faz com que você desista de tentar lutar. Então, assim, a descrição ela é muito interessante, porque nós somos feitos para ser introvertido, extrovertido, alegre, feliz, em aspectos de comunhão, de estar ali junto com a outra pessoa. Só que às vezes pode acontecer alguma coisa errada, né? E a gente pode se distanciar, a gente pode achar que ninguém gosta da gente, achar que a gente não está num ambiente onde a gente social, que as pessoas nos querem. Mas nós não temos que pensar dessa forma, nós temos que entender assim, Deus amou nós de tal maneira que deu seu próprio Filho. Está lá em 3,16. E nós temos também pessoas que nos amam muito. Pode ser nossos pais, pode ser nossos avós, pode ser alguém que te criou, um pai adotivo, pode ser uma tia que te criou também, que te ama de uma certa forma que ela faz de tudo por você. E essa parte de domingo, ela nos remete uma exemplificação daquilo que Deus demonstrou quando ele prescreveu os 10 mandamentos. Porque se você lê na Bíblia, o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. Isso é uma referência que quando era escrito na pedra, tinha uma ênfase muito grande. Por quê? Durava assim, por muito tempo. Antigamente os presentes não eram rosas, né? Era pedra, né? Você entregava uma pedra para alguém, era uma representatividade. Não pedra preciosas, tá, gente? Pedra mesmo. Era uma representação de que você queria que aquilo se perdurasse permanentemente. Então Deus escreveu de uma forma amorosa. Então ele demonstrou como que nós devemos amar a Deus. Então como nós devemos amar a Ele, no caso, né? E como nós devemos amar o próximo. E nós falamos um pouco sobre isso na lição anterior, sobre essa questão de amar o próximo e sobre amar a Deus. E agora nós estamos enfatizando sobre um mandamento. Por quê? Porque ele foi criado, como nós lemos lá, que ele foi criado para nós. E nós não fomos criados para ele, que é a guarda do sábado. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas voltando aqui para a lição, para a gente poder entender. Quando você está apaixonado, você tem a música, né? Para quem gosta de música, você tem uma música. O casal tem a música. Tem a própria música. Você escuta que você lembra do seu amor. Você tem aquela musiquinha que você vai ouvir. Você fala assim, nossa, amor, que música, que bonita e tal. Então, assim, é uma coisa gratificante, não é? Você estar apaixonado. Do amor do casal, né? Então, assim, você tem a sua paixão, o seu amor. Então, pode ser numa música, às vezes pode ser numa frase que você falou para o seu namorado, seu cônjuge, e ficou marcado para aquele momento. Ou uma viagem que você fez também pode ser uma representatividade. Então, que a gente possa entender assim, um relacionamento que Deus tem com a humanidade é como um amor desta forma. É como o amor de uma mãe que em vários momentos da sua vida que passou dificuldade,
colocou alimento para você poder comer, para mim poder comer. Que te Mesmo sustentou, de mesmo com verdade. poucos estudos, ela fez de tudo para que você tivesse o melhor. Então, é uma representatividade de um grande amor. Então, Deus fez o quê? Falou, gente, vou tirar vocês do Egito e vou cuidar de vocês lá no deserto. De que forma? Vou mandar para vocês o maná, vou mandar água para vocês, Vou mandar nuvem vou quando mandar precisar. nuvem quando precisar. Fogo quando precisar também. Então, Então, o que assim, precisar, eu vou estar o que precisar. suprindo vocês. Então, assim, nós temos que entender isso. E nós vamos entender muito sobre isso. Não vamos delongar muito, senão não vai ficar aqui só no domingo. Porque Só no domingo. esse assunto, Esse assunto de amor é muito interessante. Tem muito pano pra manga, gente, é mas muito legal. Muito legal. E quando a gente realmente vai olhar essa questão do amor de Deus para com a humanidade, na forma dos 10 mandamentos, o interessante como a onisciência de Deus, que é o saber de tudo, naquele momento mostrou qual a real necessidade do ser humano, tanto do ser humano com Deus, quanto o ser humano e o próximo. Então, ele sabia que ia ter um momento onde a gente ia chegar e ia ser tão amargo que a gente não ia gostar do nosso irmão. A gente ia ter que lembrar que tem os 10 mandamentos e que o Senhor pediu para ele. Não, peraí, eu preciso amar meu irmão, porque senão não vai dar certo, não. O céu é um só. Então, até nisso, Deus ele preparou todo o contexto para que a gente tivesse realmente uma vida maravilhosa, realmente. Se a gente seguir todos os 10 mandamentos em si, a gente consegue realmente ter uma vida boa mesmo no mundo de pecado. Então, é muito interessante mesmo. Mas já pode passar para a segunda? Pode ir para a segunda. Beleza, então. Segunda, a gente já começa relembrando um pouquinho, né, sobre a situação em que Moisés estava. Então, Moisés, ele esteve no Monte Sinai, conversando com Deus. Até na lição anterior eu achei muito interessante, porque falou que Deus ele não chamou só Moisés, Deus chamou quem quisesse ir do povo, mas o povo estava com tanto medo de toda a glória de Deus que eles tinham mostrado no monte, que eles falaram, não, vai lá, Moisés, pode ir, você representar a gente, você que tá cuida de tudo nós. bem. Se acontecer alguma coisa, é você. Exatamente, então eles não quiseram nem chegar perto da glória de Deus, para ver como o povo já não estava acreditando tanto assim nesse Deus que estava suprindo eles dia e noite, né? Infelizmente. Mas o medo era maior do que o temor em si, né? E naquele momento que estava só Moisés e Deus ele faz a questão dos 10 mandamentos, né? Como o Jonas disse, ele coloca, ele faz essa escrita na pedra com o próprio dedo. Então, foi Deus que escreveu, não foi Moisés, né? Então, a gente não pode falar que os 10 mandamentos foi escrito por uma pessoa, não. Foi pela mão de Deus mesmo. E aqui vem focando na questão do 4º mandamento, que aí é esse que a gente leu de Êxodo 20. Lembra-te do dia do sábado. E é tão interessante que na lição fala que o 4º mandamento ele começa com o lembra-te. E é um mandamento que hoje a maioria das pessoas acabam, infelizmente, esquecendo ou deixando de lado ou sendo modificado, né? E tanto que no final Deus fala que ele abençoou, separou e santificou. Então, olha a preciosidade desse 4º mandamento para nós. Se é algo, e aí a gente vai falando do amor novamente, se é algo que alguém separou, falando de Deus, Deus separou, Deus abençoou, Deus santificou, quem sou eu como pessoa humana para imaginar que alguém teria o poder suficiente para poder modificar esse dia? Então, na segunda-feira, a gente já entra com esse ponto bem forte. Será que essa mudança dos tempos é a lei, aí é questão de proféticos, tudo isso faz parte. Deus já sabia que isso existia. Então, por isso que nesse 4º mandamento, ele falou que ele abençoou, falou que santificou, mas ele também colocou o lembra-te na frente. Então, nunca se esqueça que existia essa aliança, igual no casamento. Então, a gente fala que a aliança de Deus conosco é a questão do sábado. E também vem falando que o sábado ele é especial não só pela questão do descanso, né? Mas que o sábado é um sinal que ele é único, que pode nos santificar e o único que nos pode transformar.
Então, é um lembrete de que nós não somos nada, nós não somos os donos da nossa vida. E que quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente consegue sim ser abençoado, a gente consegue ter uma vida tanto financeiramente quanto psicologicamente, enfim, estar com Deus vai realmente te transbordar. Então, esse da segunda-feira foi muito bom. Mas aí eu fico pensando assim, e é o que vem aqui no quadrinho de segunda. Como o sábado tem enriquecido o seu relacionamento com Cristo? E aí é uma pergunta que eu abro aqui para nós, pensando mesmo. O que o sábado tem significado na nossa vida? Assim, tipo, Ju, o que o sábado tem significado na sua vida? Eu acho que pra mim o sábado é um dia ali que a gente tira, a gente vai na igreja, então é um dia onde a gente tem mais tranquilidade, a gente fica ali com a família, né? Minha mãe também é adventista, então ali a gente fica juntos, às vezes vai fazer alguma visita, vai jotar, então é um dia mais calmo, diferente dos outros dias da semana. E aí tem que estudar, minha mãe tem que fazer os afazeres de casa, então a gente acaba ali dispersando essa convivência e acaba também, às vezes, dependendo, também se dispersando da comunhão com o próprio Deus. Então, o sábado é sempre um dia em que a gente lembra que Deus está ali com a gente em todos os momentos. Então, a gente tem que carregar isso com a gente, tanto no sábado e tanto também no longo da nossa semana. Verdade, verdade. E é interessante também que, assim, dentro de uma cultura geral da sociedade, quando a gente fala sobre descanso no sábado, as pessoas ela não entendem esse descanso em si. Normalmente elas falam assim, nossa, vai descansar, vai passar o sábado inteiro dormindo, não pode fazer nada. Porque no sábado eu não posso fazer nada. Gente, se vocês soubessem a quantidade de coisa que a gente fala, a Ju já falou metade. Então a gente sai, a gente vai fazer visita, aí tem JA. Sábado, tipo assim, normalmente, eu falo numa vida anterior à de agora, porque agora eu acordo 4 horas da manhã. Mas normalmente, sábado era o dia que eu acordava mais cedo da vida. Eu acordava 8 horas para ir trabalhar, sábado eu levantava 6 para eu estar na igreja, entendeu? E aí tudo isso é a gente tirando um pedaço literalmente mudando a nossa rotina. Aí agora no sábado não, agora eu tô feliz, no sábado eu tô dormindo um pouquinho mais, né? Mudou. Obrigada a Deus, muito obrigada. Mas é isso, o sábado ele é ótimo, ele é bom pra gente, até psicologicamente. Mas vamos deixar pra terça-feira, senão... Deixa eu só comentar aqui rapidinho um pouco sobre essa pergunta também, né? Esse enriquecimento eu coloco como uma gratificação pela semana que você teve. Eu enfatizei isso na lição anterior, enfatizei na lição na classe dos jovens, sobre uma situação que é muito corriqueira, né? A semana. Como foi a sua semana? Como está sendo a sua semana? Essa semana, como está sendo essa semana? Como finalizou essa semana sua? Quantos desafios você teve? Quantos percalços você teve? Quantos problemas você teve? E o sábado ele se torna uma celebração, mas fala, nossa, aconteceu tanta tragédia, não sei o quê, como pode ser uma celebração? O sábado ele pode ser como uma celebração porque você está vivo. E por mais que tenha acontecido muitos problemas, porque todos nós temos, gente, todos nós temos. Por mais que tenha acontecido muitos problemas, você tirou algo bom disso. E isso se tornou um propósito, uma motivação para você continuar. E se a gente tivesse e Deus ele já sabia que a gente precisava de um dia para descanso. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, não vou entrar nesse aspecto. Mas só para falar da graça do horário, eu também sou da mesma coisa. Acordo todo dia, 4 horas da manhã, sábado, mais tarde, é o sábado. Aí meu irmão me ligou, falei, ei, Glória, é pra deixar dormir mesmo, hein? Cedo. Mas foi engraçado esse momento, eu conto aqui, porque realmente é gratificante. E a gente, se você parar para pensar, mesmo que você não guarde o sábado, não tem problema nenhum também, tá, gente? Se vocês não guardam o sábado, isso não é uma obrigação. A palavra que eles falaram ali, que elas falaram ali, não tem obrigação, tá? O sábado é só para você entender que você tem uma aliança com Deus, você pode guardar e você pode também escolher não guardar também, não tem problema nenhum. Isso é você, sua comunhão com Deus ali, a gente não está aqui para julgar ninguém, tá?
A gente está mostrando as qualidades e as coisas boas que o sábado proporciona para a gente. Tá? E nós vamos entender um pouquinho sobre santificai-o, né? Que é a santificação, que vai ser a Ju que vai falar. E então, assim, fiquem ligados aí, não saia daí, continue até o final da lição, que vocês vão entender e compreender um pouquinho mais sobre o sábado. E vocês podem tirar suas próprias conclusões, tá? E se vocês quiserem deixar algum comentário também, a gente está aberto a comentários também. Vai lá, Ju. Então, na lição de terça-feira, a gente vê o nosso tema aí, santifique-o. Então, a primeira pergunta é se o sábado é um sinal de justificação pela fé, por que Deus está insistindo tanto que a gente guarde ele com precisão? Se ele é só um sinal, por que a gente tem que colocar relevância nele? E essas perguntas são muito comuns e a resposta está claramente exposta ali em Números 15, de 32 a 36, que eu vou ler aqui com vocês. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no final do sábado. Os que encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então a gente vê aqui a história desse homem. E a gente também pode colocar duas razões ali. Por que será que ele foi ali buscar a lenha? Lá, na situação em que ele estava, ele podia ter buscado lenha para se aquecer, podia ter buscado lenha para cozinhar alguma coisa. Mas a gente vê ali que Deus já havia provido tudo. Deus já havia provido o maná, ele não precisava cozinhar o que ele ia comer. E sobre ele às vezes querer se aquecer, Deus colocava sempre uma coluna de fogo, então eles não passavam frio. Então a gente vê realmente que aquele homem, ele quis desafiar o Senhor, desafiou o que Deus havia falado. Então a gente vê a rebelião aberta e voluntária contra Deus que aquele povo tinha. E para entender melhor, como a gente também tinha falado, a gente está falando sobre o amor, se imaginar apaixonado, como o Jonas havia falado. Você tem uma música ali, o seu namorado, ou a sua namorada, e fala assim, nossa, essa é a nossa música. E se o amor é genuíno, você não vai virar e falar assim, eu não gosto dessa música, vamos escolher outra. Vamos criar controvérsia aqui. Né? Essa? Por quê? Não, a gente pode trocar. Não, eu acho que esse trechinho não encaixa na gente, não. Aí entra no bolo de pêssego da semana passada. Verdade. Ó, você quer saber sobre o bolo de pêssego? Assista a lição passada. Então ali a gente vê que o amor, ele muda tudo. Então, pelo contrário, você vai ali, mesmo que você às vezes não goste ali daquela música, mas você vai, pelo amor que você tem pela pessoa, você vai querer gostar daquilo. Então aquele homem, mesmo às vezes ele não, às vezes amando a Deus ali, ele podia não se rebelar com isso. Ele podia entender o amor que Deus estava provendo para ele em trazer o pão, né, o maná, em colocar uma nuvem, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, para cuidar daquele povo mesmo. E ali, então, ele fez uma declaração pública sobre o próprio relacionamento dele com Deus. Então, aquele homem, ele mesmo já mostrou. E o que ele estava dizendo era, eu não confio no Deus de Moisés, que nos tem guiado, e eu não quero depender dele. E assim, a gente percebe que Deus já, ali com o amor dele, já havia providenciado tudo. Então, aquele homem não tinha motivo. Então, realmente era uma coisa pessoal dele com Deus, que é o que entra também a questão do sábado. A questão do sábado é uma coisa pessoal, é você e Deus. A gente, nem eu, nem o Jonas, nem a Grazi, e nenhuma pessoa está aqui para dizer assim, você deve guardar o sábado, porque você tem que ter essa comunhão ali com Deus no sábado, que você precisa fazer isso, você é obrigado. Você não é obrigado. Então, você não tem a palavra que o Jonas não consegue falar, você não tem a obrigatoriedade de guardar o sábado. Porque ali, ele é um lembrete do amor que Deus tem com a gente. E da mesma forma, a gente não pode viver sem um relacionamento íntimo com Deus. Mesmo que você não é obrigado, é como se no nosso coração tivesse um buraquinho. Aquele buraquinho, a única pessoa que pode preencher ele
é o próprio Deus. Então aqui eu finalizei a nossa lição de terça-feira. Muito bem. Comentários, Grazi? Posso falar? Pode? Muito bem. A Grazi vai deixar eu falar, gente. A gente vai trocar, deixa ele falar primeiro, que aí se ele não falar alguma coisa aí eu complemento. Então vamos lá. Colocando uma ênfase bem interessante, que pare para pensar. Quando você chega na sexta-feira, você está querendo descansar ou não? Sim. Faça uma análise, você mesmo, independente de quem guarde o sábado, religião. Qual é o seu sentimento como pessoa na sexta-feira? Chegou na sexta-feira e você está finalizando o seu expediente, qual a sensação que você tem? Eu vou conseguir descansar. Obviamente que vai variar das pessoas, obviamente. Tem pessoas que trabalham finais de semana, trabalham todos os dias. Mas pergunte para essas pessoas que trabalham todos os dias também. Se na sexta-feira elas não têm o mesmo sentimento. Falar, nossa, eu que poderia estar descansando. Por que eu estou querendo dizer uma ênfase em relação a isso? Nosso corpo ele já está querendo isto. Obviamente nós trabalhamos exaustivamente. Tem gente que tem 3 empregos, 4 empregos aí, dependendo da situação. E a gente precisa, porque a gente precisa nos mantermos financeiramente, as coisas cada vez mais caras, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos que trabalhar bastante. E quando chega esse momento do descanso, que nós colocamos, né, que Deus escreveu ali e colocou de uma forma grandiosa, não vou colocar muito, senão eu vou falar da lição inteira, mas assim, pense, raciocine, reflita. Se quando chegar na sexta-feira você não está com esse sentimento de que, nossa, eu preciso descansar. Parece que eu trabalhei a semana inteira, estou exaustivo hoje, eu acho que eu tenho que descansar. E aí é um momento que entra sobre aonde a exemplificação de pôr do sol a pôr do sol. Porque a gente coloca só como sábado, né? Sexta e sábado, pôr do sol de sexta com o pôr do sol de sábado, como a guarda do sábado. Mas nós temos que entender também que os outros dias também é de pôr do sol a pôr do sol. Foi criado dessa forma. A questão meia-noite foi criada por nós humanos, que colocamos de meia-noite a meia-noite. Mas se nós introduzirmos ali a lição da criação, na parte da criação de Gênesis 1 em diante ali, você vai compreender que houve tarde e manhã. Então quer dizer que tarde e manhã no primeiro dia, segundo dia já era à noite e era considerado um outro dia. Então, a gente não é só questão exemplificada, essa ênfase que o sábado, sexta-feira, depois do pôr do sol, até o sábado do pôr do sol, é uma referência só do sábado. Todos os dias tem essa referência de pôr do sol, aonde cada um foi colocando os períodos, né, de meia-noite a meia-noite. E só para exemplificar ainda um pouco mais sobre o que o Jotas disse, nosso relógio biológico, ele também trabalha dessa forma. De pôr do sol a pôr do sol, porque a partir do momento que a gente começa a perder a questão da luz solar, já é um momento onde o nosso corpo, naturalmente, ele teria que entrar no modo de repouso, mas através de toda a tecnologia, de toda essa evolução que a gente teve através do mundo, a gente tem cidades que nunca dormem, como São Paulo, Taiwan, China, enfim, várias. Várias na China, né? Na China, gente, calma. Eu me corrigi a tempo. Então, mas a questão é justamente essa. O fato também de muitas vezes a gente se afastar um pouquinho dessas questões do amor de Deus também fazem com que a gente não viva da forma como Deus fez o nosso corpo para viver. E com isso, a gente sofre as consequências. Quando a gente não tem aquele sono duradouro, que a gente tem aquela questão de 8 horas de sono, a gente fica cansado no outro dia, porque a gente não teve um momento completo de descanso. Então, o nosso relógio biológico já trabalha da forma com que Deus criou. É isso mesmo. Vamos para quarta-feira. Na nossa quarta-feira nós temos quase 100 perguntas aqui, mas não vou ler as 100 perguntas. Tô brincando, gente. Nós temos aqui algumas perguntas. E aqui são algumas perguntas que fazem referências, assim, né, sobre a questão do sábado, mas eu queria deixar uma pergunta para nós todos, né? Que é assim, você já refletiu como que é um sábado para você? Já de uma forma assim,
Como seriam os adventistas guardando o sábado, os judeus guardando os sábados, ou outras denominações que eu não vou recordar, que guardam o sábado? Como será que eles vivem? Vocês já pensaram dessa forma? Como também nós já podemos refletir, né? Como será que deve ser trabalhar o sábado, né? Eu já refleti sobre isso e eu acho que se torna muito, muito desgastante, né? Porque você não consegue ali ter um descanso, primeiramente, né? Da parte física sua, e você não tem uma comunhão com ninguém se você trabalhar todos os dias. E até na ênfase do sábado também. Porque, por exemplo, você pode ter a oportunidade do sábado de acordar mais cedo e tomar um café da manhã com a sua família que você não toma a semana inteira. Você pode ali no sábado, não necessariamente visitar uma pessoa que esteja no hospital, alguma coisa, mas você pode visitar um ente querido seu que está precisando da sua ajuda. E você faz meses que não consegue ir ou semanas que você não consegue ir por conta da correria. E aí você vai lá, visita essa pessoa, tem uma comunhão. Você pode juntar as pessoas que fazem parte ali da sua denominação, da igreja que você frequenta, juntar todos, fazer um junta-panela e conversarem, trocar ideia, rirem um pouco, contar às vezes como foi a semana para alguma pessoa que você tem mais intimidade, que às vezes você não quer contar para todo mundo, mas você tem uma comunhão, uma vida social, onde nós somos o quê? Desde o início, nós somos feitos para estar junto com alguém. Então, quando nós estamos em harmonias com várias pessoas, eu estava mexendo no fundo do baú, são as fotos, os vídeos. Aí a gente vai achando as pérolas. e a gente vai lembrando das situações, né? E muitas programações, muitas confraternizações, muitos campuris, né, de sul-americanos e assim por diante. Então, assim, só para que vocês possam entender essa pergunta, né? Reflitam, como que é o sábado para vocês? Como que seria se vocês guardassem o sábado de uma forma genuína, como Deus pede que a gente guarde, visitando alguém, cuidando de alguém, tendo um momento com a sua família, vai num bosque com a sua família, vai num lugar bonito com a sua família, desculpa, convida um amigo para comer na sua casa, para almoçar na sua casa, que você não consegue ver o amigo às vezes, você tem uma amizade de anos e anos e anos aí. Essa é a diferença do sábado que Jesus veio mostrar para nós que nós precisamos fazer, o que a gente pode fazer dentro do sábado, do que aquela que os fariseus estavam querendo impor para todo mundo. Você tinha 1 milhão de regras, você não podia andar tanto, você tinha que dar 5 passos, senão você tinha que ficar parado o resto do dia. Então, isso transformava o sábado numa coisa que era fadigante, num negócio que era exaustivo. Só de falar, a gente fica pensando, gente, como é que eles conseguiam fazer isso? Porque eles estavam buscando uma perfeição que ninguém era capaz de fazer. Só que aí é onde a gente fala, se Deus ele é perfeito, porque que ele ia fazer tantas regras a ponto de deixar o dia que era abençoado e santificado exaustivo. E não. Quando Jesus ele veio para a Terra, ele mostrou que o sábado seria diferente. No sábado, não importa se você está andando 500 milhas, se você vai ajudar o seu irmão, qual que é o problema? Você vai deixar, por exemplo, uma pessoa, o carro capotado, você vai passar por cima e falar, não, desculpa, eu não posso te ajudar que hoje é sábado. Não, isso daí você está sendo hipócrita. Então, esse que é o interessante do sábado hoje. A gente entende que o sábado em si é um dia para a gente se alegrar, para a gente estar junto, para a gente fazer boas ações. Não é aquele peso todo que os fariseus tinham colocado antes, tá? E só relembrando a questão do homem, né, que morreu porque ele colheu, perdão que eu voltei um pouquinho, mas é só para não ficar no ar. Deus, ele não matou ele porque ele era mau, porque ele foi lá e transgrediu. Não foi esse o motivo. O motivo foi que a hora com que ele fez, o momento que ele fez e onde ele foi colher, foi justamente para fazer o que a Ju falou, para mostrar que, olha, eu não preciso de Deus. E quando você se enche e você fala que eu não preciso de Deus, e ele estava no meio, vivendo através de Deus. Então, foi uma escolha dele. Se ele escolheu isso, ele continuar debaixo dos princípios de Jesus para ele seria um fardo. Então, Deus estava libertando ele naquele momento. Estava falando, você não quer, tudo bem, você tem o seu motivo. Jesus não ia fazer, vai andar no deserto e se virar aí. Jesus não é assim. E ele já tinha feito a escolha dele, ele não queria ficar. Então, pronto.
pronto, ali foi um momento final dele, da escolha final dele, tá? É só para não deixar ambíguo. Legal. E Ainda bem sobre que o você que a falou. estava falando, a gente vê também que todas essas regras, tudo isso, acabava tirando o foco deles no sábado. Então você tinha que estar ali no sábado, você tinha que pensar, eu preciso fazer isso, 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 se eu fizer isso errado, vai dar tudo errado. E, tipo, não é assim que a gente deveria pensar, né? Por isso que certas regras que os próprios, né, pessoas mais antigas, eles impunham sobre o sábado, chegava a ser hipócrita, pois o sábado era um dia de comunhão com Deus, mas você acabava se demorando mais em seguir regras e regras e regras do que tá ali com a sua comunhão com Deus. É isso aí. Muito bem, nossa palavra de hoje é sábado. Quando vocês ouvem essa palavra, o que remete à mente de vocês? Vamos lá. Quer falar, Ju? Pode falar? Descanso. Descanso, boa! Muito boa. Eu coloquei descanso também. Mas o sábado eu coloquei assim, separado, abençoado, santificado. E coloquei a família também. Top. Coloquei aqui, ó, todo mundo colocou descanso. Mas eu coloquei, coloquei a palavra também celebração, necessário e diferente. Verdade. E vamos continuar nossa lição para quinta-feira com as meninas agora. Vamos lá? E continuando falando um pouquinho do sábado, né? A lição de quinta-feira, ela aborda, né, um pouquinho sobre a questão de que Jesus, o Senhor, precisava mostrar para o povo realmente todas as leis novamente, porque não é que Jesus estava escrevendo a partir daquele momento. O pessoal, Abraão, Jacó, Isaac, eles já tinham dentro de si todas essas leis. Já era costume deles fazerem tudo isso. Então, naquele momento em si, eles não precisavam de ter tudo aquilo escrito. Era passado de geração em geração. Só que depois de eles ficarem 400 anos dentro do cativeiro babilônico, né? Aquilo meio que se perdeu. Eles começaram a se perder, né? Da questão até... Perdão, falei do cativeiro errado, tá? Quando eles saíram... Acontece. Eles saíram do Egito. Olha, eu confundi as histórias. Quando eles saíram do Egito, então, eles ficaram 400 anos lá dentro, então, com isso, eles estavam recebendo bastante informações de outros deuses, de outras culturas, e com isso, realmente, os antigos começaram a morrer, os velhos morriam, e com isso, os costumes também morriam. E aí, eles iam adquirindo novos. Só que aquele povo não era um povo que deveria ser seguido algum costume deles, porque eles eram idólatras. Então, não era uma coisa que o povo devia transformar aquilo em cultura, mas estava acontecendo pela forma e pelos anos que eles estavam lá dentro. Então, Deus, ele veio naquele momento para reforçar tudo aquilo e relembrar, né, todos aqueles mandamentos que eles já tinham passado aí para o povo. E também, Deus, ele toma essa atitude para nós, não porque ele queria ser adorado de uma certa maneira, mas porque ele é um Deus de amor e porque ele sabia da nossa necessidade. Então, basicamente essa questão do sábado. E também que a essência do sábado em si é tudo aquilo que a gente falou. A essência do sábado é Deus. A gente relembrar dessa aliança que nós temos com ele e que o sábado ele é santificado para que a gente relembre também do sacrifício que Jesus fez por nós. Então, o sábado ele fica como a oportunidade semanal de celebrar e aprofundar o nosso vínculo entre Deus e a nossa vida, né? Então, basicamente, seria isso na quinta-feira. Então, o que a gente vê também aqui na quinta-feira é a história do capítulo 12 de Mateus, que vai estar falando sobre os discípulos ali, que eles eram no dia de sábado, e eles estavam com fome, foram ali pegar as espigas, e ali os fariseus chegaram e falaram assim, não, isso está errado, porque aquilo para eles violava toda a lei, né? Naquele assunto que a gente falou, que tinha até o tanto que você podia andar, o tanto que você podia comer, o que você podia comer, o que você podia fazer. Então, eles ali, para surpresa dos fariseus, nessa história, Jesus foi lá e defendeu os discípulos. Porque como assim você não pode comer?
Eles estavam com fome, eles estavam ali pregando o evangelho, e aí eles têm que deixar de comer só por uma lei que é totalmente hipócrita com a questão do sábado. E aqui a gente vê, né, que Jesus disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E a gente vê aqui que Jesus fala, né? Quero misericórdia e não sacrifício. Porque ele queria que as pessoas temessem a Deus no sábado. Não se sacrificassem toda a vida delas para seguir normas e regras impostas por simples pecadores. E aqui a gente fala, né? Que a primeira mensagem foi a mensagem que foi transmitida pelo profeta Oséias, que é essa que eu acabei de ler, pois quero misericórdia e não sacrifício. E ali ele queria enfatizar a compaixão que ele tinha e não queria rituais religiosos sem ter nenhum propósito correto. E em seguida ele já fez uma afirmação, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E assim ele colocou ali acima do sábado, pois ele era o Criador do mundo. E também aqui em Mateus 12 a gente vê a história do homem que entrou, né, ali no... Jesus, na verdade, encontrou um homem com a mão ressequida, também no sábado, e foi acusado pelos fariseus. Então, eles estavam aguardando ali toda a chance, tudo que eles podiam fazer para eles acusar Jesus, na verdade, né? Eles queriam. Então, essa foi outra. E ali, na frente deles mesmo, Jesus curou o homem e lembrou a todos de que, se fosse uma ovelha caída em um buraco, qualquer um deles a ajudaria no sábado. Portanto, ele ali conclui, né? Logo é lícito no sábado fazer um bem. Então, a gente não deve se privar de fazer o bem às pessoas, nem nada por contar, hoje é sábado, hoje eu não posso fazer nada. Igual a Grazi falou, você vai ali, tá andando de carro, você atropelou alguém, você vai largar a pessoa lá e fala assim, hoje é sábado, hoje eu não posso te ajudar. Então, você tem que fazer o bem, independente do que for necessário. Às vezes também as pessoas falam assim, porque não pode gastar dinheiro no sábado. E aí você vê ali alguma pessoa que às vezes a gente vê muitos casos na igreja também, né? Pessoas que precisam de visita, eles estão passando fome. Você não pode comprar uma comida, alguma coisa para a pessoa comer naquele dia, pelo simples fato, hoje é sábado, hoje eu não posso comprar nada, hoje eu não posso fazer nada, e que a pessoa morra de fome. Então, a gente tem que fazer o bem, independente da situação, independente do que for necessário, e sempre refletir se, né, uma pergunta, né, que a gente deve sempre refletir. Essa ação reflete adequadamente meu relacionamento com Deus? Ela está refletindo que eu quero um relacionamento bom ali com Deus, eu vou ajudar aquela pessoa, ou eu também tem situações, né, que eu só vou ajudar a pessoa para mostrar que eu sou o santo, eu que ajudo todo mundo, e não deve ser esse nosso propósito, porque é melhor, igual tem aquela história dos dois homens que foram em frente ao templo, é melhor que você se arrependa dos seus pecados do que fique se vangloriando das coisas que você faz. Então é melhor que você faça o bem de coração a uma pessoa do que faça o bem a 100 pessoas com um coração egoísta, onde você só quer que a sua imagem se apareça mais que a dos outros. Perfeito, Ju. É isso mesmo. Bom, e só Mais fazendo alguma coisa? um contraponto, né? Essa parte que a Ju falou é muito importante, porque a gente vê duas situações exatamente iguais e duas ações totalmente diferentes de Deus, porque Jesus é Deus. Então, no primeiro, o cara foi lá no sábado, pegou e foi queimado. Agora, o próprio discípulo de Jesus foi lá, colheu, comeu, e aí não vai acontecer nada com ele? É que são duas situações diferentes. Naquele primeiro momento, ele não precisava fazer isso. No segundo momento, eles já estavam com fome. Era totalmente diferente a situação. Então, Deus, ele é um Deus sábio
E ele não é um Deus que ele é rancoroso, ele vai fazer isso, porque você só tá querendo mostrar que você é maior do que eu. Não é assim que Deus age. Deus não tem essa mesquinhedade. Como é que fala? Como é que falaria, Zu? Até eu tô esquecendo as palavras. Deus não é mesquinho. Pronto. Deus não tem essa questão de, nossa, é só pra me atacar. Não é isso. Ficar com aquele jeitinho, Exato. né? Mas é assim, é a sabedoria de Deus. Ele entende essas situações, sabe? Senão a gente falaria que nenhum criminoso poderia ser salvo. Sim. Entendeu? Sim. Então nessa vertente, mas muito bom a colocação, Ju, que eu esqueci de falar. Mas é isso aí. Eu já vou fazer todo um gancho aqui já para sexta-feira também, porque tem tudo a ver com o que a Ju estava comentando, que são as barreiras das superstições, né? Que a gente coloca, que a gente colocava, o que a gente estudou e entendeu. Pode ser que você tenha estudado sobre isso e entrou todas essas barreiras, superstições que remete, né? Então, se vocês estão entendendo que os guardadores do sábado, independente se eles são adventistas ou são outras pessoas que fazem isso, nós temos o trabalho de fazer aquilo que Deus nos proporcionou para que nós fizéssemos. Porque nós temos o nosso cotidiano 24 horas. E às vezes nós temos que ter 26. E às vezes nem os 26 dá e a gente está cansadaço. Então, assim, nós temos como ter uma comunhão com Deus inicialmente, quando nós acordamos, que seria o ideal. Obviamente que vai de cada um, às vezes a pessoa não consegue, não tem problema, mas nós temos que buscar a Deus. Só que aquele momento é meia hora, 15 minutos, 20 minutos. Não é um momento com Deus. Só que você teve um momento, todos os dias. Então, se você tem um momento com Deus todos os dias, e por que não celebrar? Por que não celebrar este momento? Igual eu citei no início, por que não celebrar o momento que Jesus te permaneceu, que Deus te ajudou a você permanecer até o sábado vivo? Aonde você teve as suas dificuldades, mas Deus te manteve firme, te manteve em pé, te manteve no seu trabalho, te manteve nas suas atividades, e você conseguiu fazer com majestria, mesmo com tantas questões acontecendo. Deus cuidou de você. E Ele é o dono de tudo. E Ele é o amor. Ele não fabricou o amor. Ele é o próprio amor. Nós não conseguimos mensurar o que é o amor de Deus. Nós não conseguimos explicar. E esse sentimento de não conseguir explicar é o mesmo sentimento que você pode ter sentido por alguém já. Você consegue explicar? Consegue. As pessoas perguntam, mas por que você ama aquela pessoa? Você fala, como? Como que você ama? O que aconteceu? E você fala, não tem qualquer palavra que você consiga colocar que seja a altura do sentimento que você está sentindo. Então imagine como Deus amou você de tanta forma que Ele falou, cara, vou fazer aqui 10 regrinhas para vocês seguirem, mas não se remetam à parte externa só das palavras, se remetam ao interior completo. Não desde que você faça o ato, mas sim desde que você pense também. Então, você errar, você cometer um ato de pecado, está tudo referente aos 10 mandamentos. Pense, reflita. Qualquer ato que você for cometer, seja ele involuntário que você faça, qualquer coisinha mínima, pense se não tem referência com os 10 mandamentos. Maltratou alguém, vai nos 10 mandamentos. Tá lá, gente. Tá lá. Tá escrito. É que tá detalhado às vezes um pouco, né? Só temas, né? Que não é seu. Tá lá também. Tá lá também. Tá então, tudo. assim, você pensou, você se irou contra o seu irmão, você cometeu um ato. E tá escrito nos 10 mandamentos também. Então, as palavras que estão ali remetidas aos 10 mandamentos, eles têm a ênfase externa, mas eles têm a ênfase interna também, que remete a várias camadas que você pode englobar, como amar a Deus. Você tem ali uma adoração. Se você está adorando uma pedra, se você está adorando uma mesa, se você está adorando uma pessoa, se você está adorando um celular,
Se você está deixando as coisas, a sua família, as coisas por causa de um celular, você está cometendo um ato de adoração a outra coisa, a não ser Deus. Se você está usando o seu celular para fazer a pregação do evangelho, aí você está certo. Então, assim, se você está fazendo o seu celular para amar as pessoas, demonstrar esse amor que Deus demonstra para você todos os dias, legal, você está fazendo certo, mas desde que isso remete a uma outra situação, você está cometendo um ato. Jonas, mas os mandamentos vão me salvar? Não, não vai. Mas como é que você sabe se você vai errar ou não? Como você vai saber se vai melhorar ou não? Vamos colocar um pensamento. Nós pegamos os 10 mandamentos e coloca, se todo mundo, o mundo inteiro, seguisse os 10 mandamentos, nós teríamos o que nós temos hoje? Reflitas aí nessa pergunta. Nós teríamos os problemas que nós temos hoje, as guerras que nós temos hoje, a criminalidade que nós temos hoje. Teríamos? Pense um pouquinho aí e reflita em todas as situações. Coloquei a questão englobada dos 10 mandamentos para que a gente possa entender o seguinte, não é só o sábado que é importante, são os 10 mandamentos que são importantes. Perfeito. Se eu cometer algum ato de errar um mandamento, para Deus é como se eu tivesse cometido em todos os outros como igualdade. E nós não podemos pensar o seguinte, o pecado da Grazi é maior que o meu. Às vezes a Grazi foi lá e matou alguém. Ela vai ser julgada pela sociedade e julgada por Deus. Eu posso ter mirado contra ela. Eu vou ser julgado, não pela sociedade, mas vou ser julgado por Deus. Qual que é o mais importante? Ser julgado por Deus. Ser julgado por Deus. Com E os certeza. dois não foram ser julgados por Deus? A mesma referência. Então, da mesma forma, nós temos a capacidade de amar as pessoas. Então, vamos amar. A lição de sexta-feira fala sobre essa questão de superstições. Não coloque obstáculos grandiosos no sábado. Coloque como uma verdadeira paixão, um verdadeiro amor que você tem, porque Deus pensou em você. E reflita, Deus precisava descansar? Eu acho que não. Também acho que não. Não tem nenhuma... Acho não, eu tenho certeza que não. Se ele é infinito, ao ponto de a gente não conseguir explicar ou de mensurar a grandiosidade que ele é, Quem dirá que ele quem dirá precisaria- que ele precisa descansar? Porque você vai falar assim, mas nós, como você pode ter tanta certeza disso? Você está dormindo? Tá. Você já teve problemas para dormir? Um sonho ruim? E você acordou e falou, nossa, preciso orar. E se orou e foi respondido? Se ele estivesse dormindo, ele teria te atendido? Não tem como. Aí você fala assim, mas como que vai mensurar a Deus se nesse exato momento pode ter mais de 1 milhão de pessoas orando e ele está cuidando de cada uma dessas pessoas da mesma forma? Então a gente tem que refletir e entender. Ele foi o criador de todas as coisas. E ele criou uma celebração para nós que é o sábado. Vamos continuar pensando, cada um, obviamente, com a sua crença. Não tem problema nenhum. Mas reflita no sábado. Pense um pouquinho. Tire um dia para você passar o sábado com a sua família, em comunhão com outras pessoas. E depois a gente comenta, e você comenta com a gente, se você conhecer a gente. Se você não conhecer a gente, comente com alguém que está próximo de você, que é de alguma denominação, que guarda o sábado e fala, nossa, deve ser diferente. Ou não gostei, não achei nada interessante. Mas passe por essa experiência. Coloque aí no seu cotidiano, obviamente, que cada um tem a sua vida, uma loucura, né, obviamente. Mas tire esse tempinho para você passar. E aí depois a gente pode conversar, debater e nos enturmar cada vez mais. Tá? Muito bom estar aqui com vocês. Mais alguma coisa vocês querem falar sobre? Podemos terminar? Perfeito. Vou pedir para a Grazi orar para a gente poder finalizar o nosso pod. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre Ti. Obrigada pelo seu imenso amor, porque o Senhor, sabendo da nossa vida, da nossa correria, separou um dia para que nós estejamos realmente descansando na sua presença e relembrando que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a estar sempre mais próximos de Ti, para que assim nós consigamos ouvir a sua voz e que nós entendamos a sua vontade na nossa vida. Nos dê um ótimo dia, uma ótima noite, enfim. Estejam com cada pessoa que está acompanhando aqui esse podcast, que o Senhor trabalhe, Senhor, na vida dela. Nós não sabemos de qual é a necessidade delas,
mas que o Senhor coloque sua mão e responda conforme a tua vontade, não a nossa. O Senhor esteja conosco, que eu te peço agradecer. Jesus. Amém. Amém. Se você ficou até o final, já deixa seu like, já compartilha com seus amigos. Pode ser para uma pessoa que ela vai compartilhar para outra e assim a gente consegue levar o evangelho. Se você também não faz parte do nosso canal, se inscreva, ativa o sininho que vocês estarão recebendo notificações com cada post que nós formos fazendo. E se você gostou dessa lição, assista as outras lições também, porque todas têm uma contextualização que vai engajar até onde você chegou. Se você só está escutando essa pela primeira vez, assistam a 9, a 8 e assim por diante até a primeira, que é do trimestre. Nós estamos quase finalizando esse trimestre, que você vai entender toda a contextualização que nós citamos aqui hoje. E te convido para você estar aqui na nossa próxima lição, que é a lição 11, com o título A Casa de Deus. Se você quer entender um pouco mais sobre essa questão, venha com a gente e esteja conosco aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.